Olá, meu nome é professor João Paulo de Filosofia e o assunto de hoje é Aristóteles de Estagira. Aristóteles foi discípulo de Platão e também criticou muito o seu mestre. Vamos à teoria dele. O livro A Metafísica de Aristóteles foi dita desse nome, né? Mas não era bem esse nome que ele queria para o livro dele. Foi um nome dado depois que ele já muito tempo depois, na Idade Média, e foi dado esse nome. Na hora de organizar as obras do Aristóteles, eles colocaram esse livro depois da física. Então ficou depois da física, metafísica. Mas o livro é sobre a filosofia primeira. Talvez não a primeira na ordem, porque antes de se chegar ao conhecimento verdadeiro, se precisa ter o conhecimento da realidade, do mundo físico. Então, o que isso significa? Que o conhecimento racional, dado pela filosofia primeira, o conhecimento sobre os princípios do ser, depende do conhecimento sensível. E essa organização tem a ver um pouco com uma crítica do Aristóteles feita a Platão, já que o Platão rejeitava o conhecimento sensível, do qual você deveria se desapegar até chegar ao conhecimento das ideias. E diz que não. Você vai subindo em degraus do conhecimento sensível até o conhecimento racional. Então, né, como eu já falei, né, essa filosofia primeira é o estudo do ser enquanto ser, das mais profundas características do ser. Então, a metafísica envolve o conhecimento. E conhecimento é epistemologia. É o primeiro tópico que a gente vai ver dessa aula. Então, para se conhecer o ser, precisa conhecer as causas. Mas antes de falar sobre as causas do Aristóteles, você precisa ter conhecimento sobre os principais conceitos da sua metafísica. Substância. Cada ser que existe é uma substância. Tem características que fazem ele ser único. E essas características fazem parte da essência do ser. São atributos do ser que, se a gente retirar, ele deixa de ser o que é. Então, a essência faz parte da substância. Também faz parte da substância os acidentes. Só que o acidente é algo desnecessário. São atributos que podem modificar a qualquer momento. A essência. Então, a essência é o que não muda. E o acidente é as coisas que podem mudar a qualquer momento. A matéria, do que é feito o objeto, está entre os acidentes, porque a matéria envolve, por exemplo, tinta. A cor de um objeto é um acidente que pode ser retirado, que pode ser mudado a qualquer momento sem mudar a essência do objeto. A forma já faz parte da essência. Aquilo que faz ser aquele objeto. Então, até se fala muito, né? A gente pode comparar a substância, essência, com a química. Então, dentro de uma substância que tem um, uma fórmula específica, e essa fórmula, se ela for modificada, ela modifica também aquele objeto. Então, deixa de ser exatamente o que é. A potência e o ato. Potência
é a possibilidade de alguma coisa se tornar outra coisa. Então a semente está em potência a árvore, que pode ser pequena, pode ser grande. Então o ato é a árvore já crescida. Então esses conceitos são importantes para se buscar as causas que são o principal maneira de se conhecer segundo Aristóteles. Então, quais são as quatro causas? A causa material, que tem a ver com o material que é feito, né, esse tópico aqui. A causa eficiente é aquilo que transforma, por exemplo, em um objeto como mesa, cadeira, o que faz a cadeira ser uma cadeira foi o marceneiro que fez aquele objeto. A causa formal, que tem a ver até com a forma com que é feita o objeto, e a causa final é o motivo para o qual o objeto foi feito. O exemplo, a cadeira, né? A causa material, de madeira ou de ferro. A causa eficiente, no caso, o marceneiro. A causa formal, que faz a essência do objeto, seria o formato da cadeira. O fato dela ter um apoio, dela ter um local para se assentar, o fato dela ter um apoio para as costas, são partes da essência do objeto. Então, o conhecimento que Aristóteles tem são através dessas quatro causas. A ética. A ética em Aristóteles tem a ver um pouco com as quatro causas também do Aristóteles, o assunto dele ética, já que ele busca a causa final para a vida do ser humano. No seu livro, né, A Ética a Nicômaco, procura então a finalidade da vida humana. E ele encontrou que seria o objetivo principal de todos os seres humanos, que seria a boa vida, ser feliz. Em grego era escrito eudaimonia, e a sua teoria de Aristóteles, então, é chamada de eudeimonia, por causa dessa palavra grega. A palavra eudaimonia significa a boa vida, a vida feliz. E como seria então viver essa vida feliz? Segundo ele, você precisa viver a sua excelência, viver da melhor maneira possível. E ele dá o exemplo do tocador de cítara, e seria o melhor tocador de cítara de todos os tempos. A gente pode lembrar aqui do guitarrista, tem lá no livro de vocês, que existe o melhor guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix. Então, agir na excelência seria você tocar a sua vida da melhor maneira possível, como Jimi Hendrix tocava a sua guitarra, ou como o melhor tocador de cítara da época do Aristóteles. Só que essa excelência, que é a virtude para o Aristóteles, é agir segundo a sua razão. A principal característica do ser humano é a razão. O homem é um ser racional. Isso surgiu em Aristóteles. E a virtude não é algo fortuito. Você não pode simplesmente agir uma vez ou outra excelentemente, virtuosamente. Mas isso tem que ser um hábito. Então, não todo tempo você tem que buscar a sua perfeição na sua ação, agindo racionalmente. Então vamos ver então como é que se dá essa virtude na sua vida. A virtude, como eu falei, é excelência, é agir da melhor maneira possível. E qual seria uma maneira de achar a melhor maneira de agir? Segundo Aristóteles, é encontrar um meio termo, nem para o excesso e nem para a falta.
Então, a mediania. Então, a virtude é o meio termo, a mediania, onde se busca nem se exceder nas emoções e nem também não ter nenhuma emoção. Esse quadro é com base no livro de vocês, onde ele trata os exemplos dessas virtudes. A covardia seria um vício em relação à virtude como uma coragem. E o vício por excesso seria a temeridade. Então, ao lidar com medo, você pode ser um covarde, pode correr, ou seja, você não tem coragem, você não tem audácia. Já a temeridade seria excesso de audácia, é enfrentar, por exemplo, um cara armado, mesmo estando desarmado. Então é excesso de coragem. Então a gente sabe que isso não dá certo. A própria polícia fala que você não deve reagir quando tiver alguém armado. A virtude seria o meio termo, nem para a falta e nem para o excesso. Seria a coragem. Que aqui vocês percebem que está sempre aqui no meio. Em relação ao gastar dinheiro, o avarento, mais conhecido como mão de vaca, ele não gasta dinheiro nenhum. Já aquele que gasta dinheiro em excesso é a dissipação. Em outros livros fala ostentação. A pessoa que gasta em excesso, e a gente sabe que isso não dá certo. Porque quem gasta demais vai perder seu dinheiro muito facilmente. E o avarento é o que pode ser ruim para o avarento. Ele vai ter poucos amigos. As próprias pessoas dentro da família dele não vão gostar dele, porque ele é mão de vaca, não dá um centavo, não dá água a pinto. Qual seria a virtude, a generosidade, o meio termo? Quais seriam os critérios para a generosidade? Ela vai ver quanto ela tem para poder gastar, porque ela precisa também suprir suas necessidades básicas, quanto a pessoa merece e quanto ela vai precisar, para poder saber como ela vai dar esse dinheiro. Então, o generoso ele analisa também, porque ele não pode dar além daquilo que ele pode, porque seria o excesso, seria a dissipação. Então, é meio termo, nem é dar dinheiro nenhum e não dar dinheiro e dar dinheiro até demais, a dissipação. A generosidade seria a razão, né? Utilizar a razão na hora de gastar o dinheiro. A insensibilidade, temperança e voluptuosidade. Então essa linha aqui tem a ver com o prazer. O insensível, ele não tenta buscar ter prazer de jeito maneira. Prazer, né, a gente sabe que envolve também comida, bebida, essas coisas também causam prazer nas pessoas. Então, insensível, a pessoa não gostaria de comer coisas gostosas. A voluptuosidade seria buscar o prazer em excesso, no mais possível, máximo possível, maior quantidade possível. E o que seria a temperança, o meio termo? Também conhecido como moderação. Não tem naquelas propagandas de bebida, beba com moderação. Então não é nem exagerar. E no caso, para Aristóteles, também seria a pessoa também não sentir prazer nenhum com nenhum tipo de bebida, comida, nem que seja refrigerante. Claro, a gente sabe que o refrigerante prejudica, mas você também não, em excesso prejudica. Tudo que em excesso prejudica. Mas você pode tomar de vez em quando e você sente prazer, né, com a comida também, bebida também. A voluptuosidade seria você querer isso todo o tempo em excesso. Essa última linha aqui tem a ver com o modo como você trata as pessoas. Se você trata as pessoas de trato, ou você não tem trato nenhum com as pessoas, é a pessoa grossa.
que responde de atravessado. A zombaria seria ter trato demais, aquela que tudo que pede faz. Também não é ser virtuoso, é um vício. E o que seria a afabilidade? Em outros livros também fala a fineza, tratar bem as pessoas, falar com polidez e não nem ser grossa e nem ser também bom demais com as pessoas. A justiça e a amizade são virtudes também. Vamos falar um pouco sobre a amizade. A amizade envolve também a mediania. Quando a pessoa não tem amigo nenhum, viveria no tédio, e a pessoa que teria amigo demais também seria um vício. Então, a amizade é uma virtude importante dentro da teoria ética do Aristóteles, onde através dela também poderia ser utilizado dentro da política. Quando você busca o seu bem individual, a justiça agora tem a ver com a justiça ética, justiça individual. Já quando você busca o bem de todos, a justiça já é uma justiça política. Então, quando o político ele só quer o bem dele mesmo, ele não é um justo político. Ele tem que buscar, o político, na verdade, o bem de todos. Então, como eu falei, a amizade, essa virtude, que envolve tanto a questão do seu bem individual, já que você tem bons amigos, você vai ser uma pessoa feliz, já que o objetivo de ter essas virtudes é a felicidade, e assim como você ter a amizade relacionada com a justiça, porque você vai querer o bem de todos. Então, a virtude da amizade é a coroação da vida virtuosa. Então, é quando você vive bem, feliz, tendo todas aquelas virtudes. É claro que esse quadro, ó, que eu mostrei anteriormente não se resume só a isso, existem outras virtudes. Aqui eu já falei da justiça, da amizade, mas existem outras. Futuramente eu posso fazer um vídeo explicando sobre as outras virtudes que tem nesse quadro, que é baseado no livro da Ética Nicômaco, que ele busca essa felicidade, mostrar como as pessoas possam ser felizes. Então, Aristóteles fala que a justiça é uma coisa importante e ela envolve também a amizade, que é a virtude mais importante de todas. Então a gente já começou a falar sobre política, né, no tópico anterior, porque Aristóteles achava importante a amizade. Então agora a gente vai dar mais detalhes sobre essa justiça, que seria a busca da igualdade entre as pessoas. A justiça distributiva é a justiça em que Aristóteles fala que as pessoas vão fazer quando distribui os bens de acordo com o mérito de cada pessoa. Então, se ela tem essa amizade envolvendo na política, seria dar segundo o mérito de cada um. Já a justiça comutativa seria corrigir a justiça distributiva. Vai que algum juiz perceba que alguém não recebeu segundo o merecimento dela, então nesse momento vai corrigir essa distribuição de riquezas. Então, muito importante, as paixões são submissas à lei.
As paixões, no caso aqui, são os sentimentos. Naquele quadro lá do Aristóteles sobre as virtudes, eu falei, por exemplo, do medo, da audácia, do prazer. Tudo isso são paixões. Então, cada sentimento desse devem estar submissos à lei. Isso é uma coisa importante dentro da política do Aristóteles. Quem é o cidadão? Então, o cidadão, como vocês já aprenderam isso em história, são apenas aqueles nascidos na Grécia, homens, e de preferência, segundo Aristóteles, que sejam livres e também não tenham trabalho bruto, já que, segundo ele, o trabalho bruto embrutece também a alma. Então, seria aquelas pessoas que seriam desocupadas de obrigações físicas. Ele então propõe que as pessoas vivam em uma democracia. Então ele acha que a melhor forma de governo é a democracia constitucional, que é a democracia controlada pela Constituição, que ele chamou de politeia. A questão dos homens livres, eu já falei, né? Os cidadãos são homens livres, sem trabalho bruto, que possam participar, ter tempo para participar das decisões políticas. E como seria o bom governo? Aqui em cima eu já falei, né? Já dei um tópico, né? Que a melhor forma seria a democracia. E essa democracia seria regida pelos bons governantes que seriam virtuosos, que teriam o controle sobre suas paixões, seriam prudentes, e colocariam a razão em primeiro lugar. Ele analisou as várias formas de governos existentes naquele tempo e analisou segundo o valor e segundo a quantidade, segundo o número. Então vamos indo aqui na linha. Quando o critério de número, apenas um governante, a monarquia pode ser um bom tipo de governo, já que, segundo ele, claro, esse monarca, esse rei, deveria ter a razão, colocar o bem de toda a sociedade em primeiro lugar. E a maneira corrompida de governo seria a tirania. A tirania seria quando o governante já não colocasse o bem da comunidade em primeiro lugar, mas o bem dele mesmo. Então, o tirano, ele é aquele que concentra o poder na mão dele, as riquezas na mão dele, e não liga para as outras pessoas que são pobres, que não têm como comer, como sobreviver. Critério de número, né? Alguns. A aristocracia, segundo o Aristóteles, seria uma forma de governo boa, quando, claro, eles fossem governar em favor de todo mundo. Já a oligarquia seria a forma de governo onde eles governariam em favor só apenas daquele grupo pequeno, por exemplo, de produtores aqui no Brasil. Houve um tempo em que só quem governava eram os donos das fazendas de café. Então a oligarquia trabalhou nesse período da história do Brasil somente em favor dessas pessoas. Não estavam nem aí para os outros produtores, para os outros cidadãos brasileiros. Então eles governavam só em favor deles. Então para ele, para o Aristóteles, é uma forma ruim de governo. A critério de número, vários governantes. Percebo aqui que a democracia está do lado do governo corrompido. Claro, uma democracia onde não se colocasse em favor de todos. Seria uma democracia, por exemplo, só em favor dos mais pobres.
Para ele, a democracia tinha que ser regida por uma boa constituição. E ele chamou, claro, a gente já falou aqui em cima, de politeia. Então, a politeia seria vários governantes que governassem em favor de todos, não somente em favor dos mais pobres ou dos mais ricos. Por isso, ele propunha também, de acordo com esse meio termo, que ele tinha também na ética, que fosse os governantes da classe média, esses aqui da politeia. E os mais ricos poderiam governar para os mais ricos, né, a oligarquia, e os mais pobres da democracia governariam somente para os pobres e tirariam dinheiro dos mais ricos. Para ele, isso daqui não é a melhor forma de governo. Ponto 3, a arte. Tem a ver com a questão do Platão, já que Platão já dizia que a arte era uma imitação. Só que o Aristóteles vai dizer que a imitação é algo natural ao homem. Então ele aprende dessa forma. Então a criança aprende a andar vendo os adultos andarem, imitando os adultos a andarem, aprende a falar imitando os adultos a falarem. Então isso faz parte do ser humano, a imitação. A imitação dentro da arte não é uma imitação da perfeição absoluta, mas é da verossimilhança. Então é a busca da perfeição. Não quer dizer que a arte vai fazer uma escultura exatamente perfeita, mas uma mais próxima da realidade. Então esse é um critério dentro da arte grega muito importante, tanto que vocês já tenham visto nas aulas de arte, nas aulas de história, aquelas esculturas buscando com realismo impressionante, né? De atletas com os músculos, com até a expressão de movimento. A questão da música, ela tem um caráter educativo ao ensinar para as outras pessoas e um caráter catártico, que quer dizer o quê? Uma expurgação dos sentimentos. Então a música naquela época era baseada nas tragédias, no teatro grego. E ao ver esse teatro, a pessoa aprenderia como agir no caráter educativo, e ao aprender como não agir, ele expulsa esses sentimentos ruins do seu corpo. Isso é a catarse. E então a arte, segundo o Aristóteles, também traz prazer e traz sabedoria, porque você aprende através da arte. Você tem prazer através da arte. Então, ele é um grande visionário, né? Isso foi essa questão do prazer é algo importante dentro do conceito da arte. A gente vai voltar a falar mais sobre isso futuramente. Então é isso. Aristóteles é esse cara muito importante, junto com Platão, que marcou a história da filosofia.